Olá pessoal, seja bem-vindo à aula 3. Nessa aula nós vamos agora pegar um texto qualquer. Vamos, por exemplo, escrever aqui, Corel, tá? Vamos aplicar aqui um botão esquerdo, dois cliques aqui para criar um retângulo do tamanho da página. Vamos pintar de vermelho. Acho que um vermelho mais escuro assim. Deixa eu pensar aqui Vou fazer o seguinte, eu vou pintar um cinza aqui, Vamos colocar o 70%. Vamos aplicar um degradê nele para ficar um pouquinho mais bonito. Vamos dar um F11. Vamos mudar aqui a inclinação, a rotação para menos 90. Vai ficar assim. E vamos aplicar um pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui. E aqui em cima nós vamos colocar um cinza um pouco mais escuro. Vamos colocar um 90, não, um 80 aqui. Seguinte, vamos puxar um pouquinho aqui. Vamos aplicar aqui um 70, um 80, só para dar aquela quebrada ali. E não ficar lisa a cor, só para dar uma diferencinha. O que nós vamos fazer agora? Vamos aumentar aqui um pouco o texto. O que nós vamos fazer nesse vídeo aqui? Nós vamos pegar o texto e vamos aplicar uma fonte legal nele. E vamos aplicar sombra, tanto externa, tanto interna, tá? Para ficar mais bonito. Para não ficar... Poderia, por exemplo, fazer um texto assim, basicão. Mas nós queremos um pouquinho além, tá? Um recurso que é fácil de fazer e é bem tranquilo para quem está aprendendo também, que vai dar uma diferença, assim, vai dar um destaque. Uma dica já de cara que poderia fazer, por exemplo, se for fazer um botão, por exemplo, peça aqui, comprar, por exemplo, algum botão, que tu pode fazer um formato, por exemplo, assim, Vamos reduzir aqui, por exemplo, compra. Vamos aproveitar, vamos mudar aqui para comprar. Vamos reduzir um pouco. Vamos usar o atalho a letra P para jogar para o centro. Está muito grande ainda. Vamos diminuir um pouco a altura, segurando Shift para ir proporcional. Shift também. Vamos dar um P para ter certeza que está no meio. Vamos fazer de conta que isso aqui seria um botão, tá? Vamos botar um negrito. Vamos centralizar de novo. Por exemplo, o botão comprar. Comprar poderia ser um degradê de verde, né? Mas vamos lá. Vamos fazer de conta que é o cinza. Vamos aplicar uma sombra externa. Vamos já de cara aqui um recurso básico. Usar um incandescente pequeno. Vamos aplicar aqui um preto. Vamos diminuir aqui, tá? Interna. Desculpa, vamos botar central. Vamos diminuir um pouco aqui a opacidade. Botar uns 12, 10, talvez 10, tá legal. E vamos diminuir aqui um pouco para uns 80, vamos ver como é que fica. Já ficou com a cara de botão, né? Já deu uma cara nova, né? Mas, para ficar mais legal, por exemplo, isso usando um Arial, tá? Nem mudei a fonte. Tem um exemplo, depois vamos mudar para uma fonte mais bonita e fazer um pouco mais elaborado. Por exemplo, aqui poderia fazer, isso que eu gosto de fazer bastante é assim, fazer um retângulo, puxar mais ou menos assim no meio. Vamos aplicar uma cor, um cinzinha. Vamos fazer um cinzinha claro aqui, Vou tirar o preenchimento. Vamos clicar para o texto aqui ficar, poder colocar em Power Clip. Nós vamos colocar então Ctrl Q. Vamos com direito aqui, Power Clip, colocar dentro. Só que claro, ele ficou deslocado. Vamos puxar para cima. Vamos só tirar daquela pontinha lá. Poderia fazer o inverso também, fazer baixo para cima. Vamos fazer
transparência aqui, segurando Shift para ficar centralizado. Só que nós vamos fazer, na verdade, é inverso. Vamos puxar mais aqui. Eu quero mais suave. Vamos ver como é que ficou, porque assim fica difícil de visualizar. Ficou meio escuro, né? Vamos deixar mais suave isso aí. Vamos colocar um cinza mais fraco, talvez. Vamos ver como é que já fica. Já deu como se fosse um efeito cromado, né? Poderia fazer um do lado, poderia fazer só no meio. Já deu um efeito pro texto. Não ficou tão padrão. Poderia agora, por exemplo, aplicar uma sombra nas bordas aqui, ó, dentro do texto. Vamos duplicar ele aqui, arrastar para cima. E vamos tirar aqui, ó, tipo de quadro nenhum. Vamos dar um OK. Vamos só botar borda, tirar preenchimento. Deixa eu botar aqui para baixo, é mais fácil enxergar. Botar a borda um pouquinho mais larga, botar uns um pouco mais. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos em sombreamento de novo. Vamos em incandescente pequeno. Vamos colocar aqui central. Vamos diminuir um pouco, por uns 10 também, vamos ver. Uns 10 tá legal. Vamos dar um Ctrl Q para separar. Podemos deletar essas linhas. E agora vamos colocar um Power Clip aqui também. Como assim? Não está deixando eu botar aqui dentro. Acho que é por causa da sombra. Deixa eu separar essa sombra aqui também. Vou trocar. Agora sim. Só que o legal é que eu posso abrir aqui e, por exemplo, se eu quiser mudar, posso mudar. Posso mudar o preenchimento para mais escuro e colocar essas bordas mais claras. Posso fazer vários testes agora. Posso inverter, por exemplo, agora isso aqui que não falei antes, só ir fazer mais aqui de baixo. Posso até achatar um pouco para não ficar tão curvo e fazer mais assim. Daí fica diversas possibilidades. Mas o legal desse sombreamento é que ele gera um destaque, né? Por exemplo, agora eu posso fazer assim. Eu posso, por exemplo, tirar esse interno. Deixa eu puxar ele para baixo para não aparecer. Opa, tirei sem querer a sombra. Vamos tirar esse por baixo. Vou colocar, por exemplo, essa sombra. Vou colocar um amarelo assim, tá? Vamos sair fora aqui e vamos pintar esse daqui de amarelo mais vivo. Ficou meio fraco, vamos inverter. Vamos colocar esse aqui um amarelo mais escuro. Ou deixar esse amarelo mais forte e colocar esse ali um amarelo mais escuro. Olha que legal. Posso aqui, por exemplo, aplicar um botão laranja, degradê laranja. Posso aplicar até uma sombra dentro desse botão aqui, por exemplo. Fazer uma sombra aqui nas bordas, ó. Opa, peguei sem querer a sombra. Fazer, por exemplo, que nem eu fiz ali, ó. Fazer uma borda. Fazer sombra para ela. Vou botar um pouco mais largo. Vamos aplicar uma sombra nela. Um pouco mais escura. Só que não tão grande. Vamos fazer interno. Central. Aqui, ó. Central para ficar no meio. Desfocadinha. Vamos diminuir um pouco aqui.
apesar que ali vai ter que ser escuro para aparecer. Vamos quebrar aqui também, ferramenta, deletar esse ali, e vamos colocar dentro aqui. Vamos usar um P. Posso fazer assim para dar um destaque nas beiradas. Posso fazer, por exemplo, assim, encaixar só a bordinha ali. Diversas formas. Isso aqui é o básico, mas já dá um destaque no texto. Posso tornar mais discreto ou deixar mais agressivo, daí fica a teu critério. Segue mais uma dica, até o próximo vídeo.